Salmo 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Amados irmãos, que esta mensagem seja para confortar o coração de cada um de nós. Nós sempre devemos ter o bom senso de entendermos que estes salmos foram escritos em tempos de guerra. Por exemplo, este salmo de Davi, ele foi escrito num momento em que Davi fugia da rebelião que o seu filho Absalão havia feito. E Absalão, filho de Davi, se havia revoltado contra o pai porque pretendia adquirir o poder, o reinado, pretendia ficar na frente do Estado, do reino de Judá. E nesse sentido, Absalão se levantou e fez uma milícia e se revoltou contra seu pai, rei Davi. Mas o rei Davi não lhe fez frente. O rei Davi não pegou em armas contra ele. O rei Davi preferiu fugir da frente de seu filho Absalão e ausentar-se por um tempo para ver o que ia acontecer. Mas o rei Davi, neste salmo, ele clama a presença de Deus, ele clama o poder de Deus, quando ele diz no verso 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então o rei Davi, ele sabia que, ainda que houvesse essas adversidades, ele sabia em quem confiava. Ele colocou a sua causa nas mãos de Deus, do Eterno, de Yahvé Elohim, o Senhor Deus. E quando aqui no verso 7 diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. O rei Davi está fazendo referência que em todas as batalhas que ele teve, em todas as suas perseguições, Deus sempre lhe deu vitória. Porque Davi não se levantou rei, nem ele se tornou rei pelo seu querer, pela sua ousadia ou pela sua soberba. Não. O rei Davi foi levantado rei para substituir o rei Saul, que esse sim se havia ensoberbecido. Mas o rei Davi veio na humildade, na simplicidade. Deus levantou o profeta Samuel, que foi ungir Davi como rei. E o rei Davi não pegou o governo de um dia para o outro. Desde o momento em que ele foi chamado e levantado e ungido pelo profeta Samuel, se passaram vários anos até que Davi pudesse vir a ser rei de Judá e também rei de Israel. O reino era um só, não havia. Quando Davi se tornou rei, ele unificou de alguma forma as divisões que havia entre as tribos, porque já havia divisões. Porém, era um Estado e era um país. Era o rei de Israel e de Judá, ou seja, o único, rei que reinava nos tempos de Davi, era somente ele. Ele substituiu
o rei Saul. Então, quando nos fala aqui de quebrar os dentes, não é para nós orarmos desse jeito, porque a gente não quer mal para ninguém. A Bíblia diz, o Senhor Jesus nos ensinou, que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então, se alguém nos persegue, a gente não lhe deseja mal a eles, mas nós desejamos que eles se arrependam, que eles se convertam, que eles venham à presença do Senhor Jesus em espírito e em verdade para poderem ser salvos. Amém, igreja? Então, tem vários salmos que nos falam das guerras e das contradições daquele tempo. Estamos a falar há mais de 2500 anos atrás, né? O rei Davi, ele viveu há 3000 anos atrás, 1000 anos antes de Cristo, certo? Então, eram tempos de guerra. E na antiga aliança, o contexto, nunca nos podemos esquecer também, que havia a promessa que Deus havia dado ao povo de Israel, que lhe daria uma nação. E essa nação está lá também, ainda no dia de hoje. Foi restaurado Israel em 1948, né? Para o final dos tempos, e nós sabemos que os sinais estão todos aí e o final dos tempos está próximo. Será não muito longe. Mas não vos preocupeis, igreja, porque ainda tem muitos acontecimentos que suceder. Amém? Até chegar esse dia, muita coisa ainda se vai passar. Mas nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos se quando vamos dormir acordamos. Imaginamos nós que uma pessoa vai dormir e no dia seguinte não acordou. Então, Jesus já voltou para essa pessoa. Ela vai ter um encontro com Jesus. Agora, se é para a vida eterna ou se é para a proteção eterna, isso só Deus é que sabe. Certo? Então, a nossa oração pelos nossos inimigos, pelos nossos perseguidores, é essa aí que eu já falei. Que Deus tenha misericórdia, que eles se arrependam, se convertam, para que também possam ser salvos. Porque a gente sabe, né? Lá no livro de Ezequiel diz que Deus não quer que ninguém se perda, mas que todos venham ao arrependimento. Amém? Então fiquem na paz do Senhor Jesus, tenham um dia abençoado e Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.